Opa, então, essa aqui é a minha segunda tentativa de gravar esse vídeo. A primeira eu gravei 30 minutos e eu gravei mutado, né? Não vou cometer esse erro de novo, não foi nada produtivo da minha parte. Mas enfim, esse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre as coisas que eu uso, as ferramentas que eu uso para ajudar na minha produtividade, né? Eu trabalho como editor de vídeos, então eu tenho que anotar as demandas de vídeo em algum lugar. E para fazer isso eu uso uma lousa branca, né? Um quadro branco onde eu anoto as coisas. Eu vou tentar mostrar esse quadro branco aqui, né? Eu fiz um desenho no Paint, como eu não consegui botar o quadro branco do meu lado para filmar, eu desenho no Paint esse quadro, do jeito que eu estruturo esse quadro para conseguir anotar minhas demandas. Eu também uso o Trello, né? É uma plataforma para você anotar as coisas no estilo Kanban, e lá eu anoto todos os vídeos que eu vou fazer, os meus clientes, os pagamentos que eu recebo e algumas outras informações que eu vou mostrar aqui também, né? E essas duas coisas ajudaram muito na minha produtividade, né? Eu uso esse quadro que eu tenho, que eu comprei no Mercado Livre, eu acho. Eu uso ele desde 2022, né? São alguns anos usando esse quadro. E ele me ajudou pra caralho na minha produtividade, né? Ter um estímulo visual, né? Onde você consegue olhar pra ele na vida real e ver o que você tem que fazer pra semana, ajuda muito. Esse daqui é o quadro que eu uso pra anotar minhas demandas, né? Aqui eu vou explicar mais ou menos como que eu estruturo ele e como que eu anoto os vídeos aqui. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho aqui os dias da semana, né? A inicial dos dias da semana aqui tá em inglês, então a gente começa aqui pelo domingo, daí vai pra segunda, pra terça, pra quarta, quinta, sexta e no sábado. Então como é que eu faço? Eu pego o vídeo dos meus clientes e aqui eu anoto o nome do cliente e o número do vídeo. Por exemplo, se é um vídeo do Skids, eu anoto aqui na Skids e o número do vídeo. Normalmente hoje, pro Skids, eu demoro em torno de 2 a 3 dias para editar os vídeos dele. Então aqui eu simplesmente escrevo o nome do vídeo de novo e os dias que eu vou trabalhar nele. Por exemplo, esse vídeo aqui é um exemplo, tá? Não é realmente um vídeo real. Hoje em dia eu já editei muito mais que 2 vídeos para ele, né? Mas aqui é só um exemplo. Então esse vídeo aqui eu trabalhei nele no domingo, na segunda e na terça-feira. Daí no outro lado aqui tem essa lista de afazeres aqui, né, referentes aos meus clientes. E aqui eu faço um checklist onde eu anoto as etapas que eu tenho que passar para terminar o vídeo, né? Então começa com download, depois eu vou para cortes, depois eu vou para música. E daí conforme eu vou terminando essas tarefas aqui, né, esse checklist, eu vou dando um checkzinho aqui para eu saber que isso daqui foi terminado. Normalmente eu faço o download, os cortes e a música no primeiro dia, né? Então eu baixo o vídeo, faço os cortes e adiciono a música logo no primeiro dia onde eu começo a trabalhar no vídeo. Daí depois que esse dia passar, eu faço um checkzinho aqui caso eu tenha trabalhado no vídeo. Se eu não tiver trabalhado no vídeo nesse dia por algum motivo, eu faço um xizinho. Daí passando pro segundo dia, né, eu apago tudo que tá aqui. Então eu apago a parte de cortes, de música e de download, né, porque essa parte já foi feita, mas tem outras partes que eu ainda tenho que terminar. A próxima etapa aqui seria, no caso, adicionar os replays, adicionar os efeitos, fazer a intro e depois fazer também as revisões do vídeo. Daí conforme eu vou fazendo essas coisas, eu vou adicionando o check aqui. No segundo dia, normalmente eu trabalho nos replays e nos efeitos e eu deixo para terminar a intro, né? Eu começo também na intro, faço tipo uns cortes básicos ali na intro para ver se é uma intro complexa ou não, né? É bom eu ter essa referência. E eu começo a fazer a intro logo no segundo dia, mas eu termino normalmente a intro no terceiro dia e no terceiro dia eu faço as revisões também. Antes a gente fazia as revisões em call, né? Ou pelo chat do Discord. Hoje em dia eu faço o upload do vídeo num site que chama frame.io, que lá como editor você pode fazer o upload do seu vídeo e o seu cliente ele faz as reviews lá e tipo fica tudo anotadinho, né, exatamente o tempo do vídeo e a revisão, é muito mais fácil de se organizar assim. E também como a gente está aumentando a frequência de vídeos no canal do Skidsy, não tem mais tanto tempo assim disponível para eu ir em call com ele e a gente fazer essa revisão ali em tempo real, até porque a gente tem que achar um horário onde eu e ele esteja disponível, né, e normalmente ele tem bastante reunião para fazer, ele tem gravações com outros youtubers, então às vezes fica difícil achar esse horário. Então para ser mais fácil e a gente conseguir fazer essas revisões de maneira assíncrona, eu simplesmente faço o upload lá e ele pode fazer a revisão a hora que ele conseguir e eu também faço as revisões assim que eu conseguir. Desse jeito a gente consegue ser produtivo de maneira assíncrona e não precisa estar fazendo as coisas em tempo real ali, né, eu e ele ao mesmo tempo. Daí passa pro próximo vídeo, né, que seria aqui o vídeo hashtag 3. Eu anoto eles nos 3 dias que eu vou trabalhar no vídeo e faço o mesmo processo aqui, né, com o download, os cortes, os replays, os efeitos e a intro, e vou anotando aqui o checklist referente a esse vídeo e também o check aqui conforme os dias for passando, né? E caso eu não trabalhar no vídeo em determinado dia, eu boto um xizinho. E daí, se eu não trabalhei no vídeo no dia, eu sei que no outro dia eu vou ter que trabalhar dobrado para conseguir fazer o upload na data certa. Normalmente a gente faz um upload na quarta-feira e um upload também no sábado no canal do Skidsy. Essa semana e a semana passada vai ser só um upload por semana, porque deu alguns problemas lá. Eu tive também meus problemas de
de saúde, então a gente ficou um pouquinho para trás da agenda normal. Ele também tá fazendo os preparativos pro vídeo especial de 1 milhão de inscritos dele. Então essa semana e semana passada vão ser só um vídeo, mas normalmente nas semanas normais são 2 vídeos por semana. E aqui no sábado, normalmente é o dia livre meu. Então normalmente nas semanas eu trabalho os 6 dias da semana e no sábado eu folgo. E é um dia normalmente onde eu tento não passar muito tempo no computador, né, para dar essa quebrada na semana e depois eu voltar no domingo de novo, renovado e conseguir dar o meu melhor ali nos vídeos. Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu trabalhei só com um cliente. Hoje em dia é muito mais fácil eu estruturar a minha semana porque eu só tenho um cliente, então é bem nítido as demandas que eu tenho e fica bem mais fácil o meu trabalho. Eu consigo trabalhar bem menos do que eu trabalhava antigamente. Mas antigamente, quando eu tinha vários clientes, eu anotava, né, os outros clientes aqui também. Então, por exemplo, se eu tivesse um vídeo do UI Stream, eu anotava ele aqui também. Se eu tivesse um vídeo do Folding, eu anotava ele aqui também. Se eu tivesse algum vídeo de algum outro cliente, eu também anotava aqui, né? Como eu tô anotando agora para eu exemplificar. Só que alguns desses vídeos eu não conseguia trabalhar só em um dia, né? Por exemplo, o vídeo do UI Stream, eu dificilmente conseguiria fazer os vídeos dele em um dia só. Então eu anotava aqui não os dias que exatamente eu ia trabalhar no vídeo, mas sim as deadlines do vídeo, né? Por exemplo, uma semana nessa aqui eu tinha que entregar 5 vídeos, eu anotava o nome do cliente no dia que eu tinha que entregar o vídeo referente a esse cliente. Mesmo que eu tivesse que trabalhar nesse vídeo por mais de um dia, né? Por exemplo, do UI Stream aqui, provavelmente eu teria que trabalhar nesse vídeo na segunda-feira e na terça-feira também. Então, na segunda-feira eu teria que terminar esse vídeo aqui, provavelmente pela parte da manhã, e eu já teria que começar no vídeo do UI Stream na parte da tarde, para conseguir daí terminar esse vídeo na terça-feira, e na terça-feira já começar a trabalhar no próximo vídeo, né? Então, normalmente eu sempre pegava clientes onde eu conseguisse terminar os vídeos ou em um dia só, ou em 2 dias. O do Folding, por exemplo, era um cliente que eu conseguia terminar os vídeos em um dia só, então eu tinha que estruturar a minha agenda de forma que eu conseguisse dar conta de todas essas demandas, mesmo que eu tivesse deadlines para o mesmo dia, né? Obviamente eu tentava me comunicar e negociar com os clientes ali para eu conseguir ter deadlines que fossem coerentes com a minha agenda atual. Então eu tinha que ficar constantemente toda semana negociando com os clientes para eu conseguir entregar todos os vídeos a tempo, coisa que hoje em dia eu não me preocupo mais. Então, por exemplo, aqui eu começaria a fazer um download, os cortes e a música aqui nesse dia, ia terminar o vídeo, né, os efeitos, a intro e o resto das coisas nesse segundo aqui, e logo nesse segundo dia eu já começaria fazendo os downloads, os cortes e a música do vídeo do UI Stream, né? Para que desse tempo de eu atingir todas as deadlines que eu tinha. Era difícil estruturar a minha rotina nessa época, porque a minha rotina e a minha agenda, porque como eu tinha muitos clientes ao mesmo tempo, é muito difícil às vezes você encaixar as coisas na sua agenda. Então eu tentava, negociar com eles de, tem como você me dar os vídeos, né, em determinado dia da semana, para que daí, por exemplo, no domingo e na segunda, toda semana eu editava o vídeo do Skidsy, e daí, eu deixava toda sexta-feira para editar um vídeo do Folding, toda quinta-feira para editar um vídeo do Gizzy. Então eu tentava sempre negociar essas deadlines para que eu conseguisse dar conta de tudo, né, porque antigamente eu não conseguiria fazer o que eu fazia de dinheiro sem ter múltiplos clientes. Hoje em dia, como eu conquistei um salário, né, eu consigo ganhar o que eu ganhava antigamente trabalhando para um cliente só. E dessa maneira eu consigo editar menos vídeos na semana e ainda assim manter um salário alto. Mas isso eu só consegui com o tempo, né, me posicionando no mercado, conseguindo clientes melhores, mostrando realmente que eu era competente no meu trabalho, né, para um cliente querer me contratar em período integral, em full time. Aqui desse outro lado eu faço a mesma coisa que eu faço para meus clientes, só que aqui eu faço pro meu canal do YouTube, né? Então aqui eu anoto não os dias que eu vou postar os vídeos, mas os dias que eu vou gravar os vídeos. Então, eu anoto, eu vou gravar no domingo eu vou gravar o vídeo do dia 24, né? Na terça-feira eu vou gravar o vídeo do dia 26, né? Então eu anoto aqui as coisas e conforme eu vou gravando os vídeos eu vou botando o checkzinho aqui também. Como esses vídeos são mais simples, eu não faço aquela mesma coisa que eu faço aqui, né? De anotar os cortes e a música e etc. Eu simplesmente anoto os dias de gravação, já que como são vídeos simples, né, que eu faço aqui pro YouTube, eu só tenho que me preocupar em gravar o vídeo e editar ele, não tem muitos processos como normalmente eu tenho com os vídeos dos meus clientes. Então eu não sinto a necessidade de anotar passo a passo cada coisa que eu tô fazendo no vídeo para manter, né, o traqueamento da minha produtividade ali. Então nessa parte aqui, nessa parte aqui de YouTube, né, que é referente ao meu canal, ao invés de eu anotar os cortes e as músicas e as coisas, eu anoto
tipo, coisas que não são referentes aos vídeos que eu tô gravando. Então, por exemplo, eu preciso melhorar o Discord pros membros, né? Eu anoto aqui, tipo, server Discord. Daí eu sei que eu tenho, na minha lista de afazeres aqui, eu tenho que melhorar o server do Discord. Daí eu boto um checkzinho aqui, né? Ou se eu preciso, tipo, responder as DMs do Instagram, então eu anoto aqui, tipo, o negócio do Instagram e conforme eu for respondendo as DMs, eu boto o check aqui. É uma lista de afazeres à parte dos vídeos que eu gravo, né? Pra eu ter também algum lugar visivelmente pra eu anotar as coisas que eu tenho pra fazer. Que isso me ajuda muito na minha produtividade, pra eu conseguir visualmente ver o que eu preciso fazer na semana inteira, né? Então esse é um quadro aqui que eu uso basicamente semanalmente. Então toda semana eu vou apagando as coisas aqui, né? E todo sábado, normalmente, eu planejo a semana seguinte, o que eu vou fazer na semana seguinte. Antes era mais difícil, porque eu não tinha muita noção de quantos vídeos eu ia fazer na semana, e variava muito, né? Tinha cliente que às vezes mandava vídeo na semana, às vezes não mandava. Mas como agora eu trabalho só pro Skids, eu tenho muito mais noção do que eu vou fazer na semana. Então, a parte mais difícil fica anotar os vídeos do meu canal no YouTube agora, que eu tento conciliar, né, o meu trabalho de edição com o meu trabalho de YouTuber, né? Para eu dar conta das duas coisas e não ter problemas com as demandas que eu tenho do meu trabalho principal de editor, que é onde vem a minha renda principal. Então, normalmente eu sempre dou prioridade, né, para a minha fonte de renda principal, que é o meu trabalho de edição, e o meu trabalho de YouTuber aqui fica uma coisa meio que à parte, mais secundária. Então é até por isso que eu tento manter os vídeos simples, para eu conseguir dar conta de tudo. Eu já estruturei isso aqui um pouquinho diferente, tipo, às vezes eu anotava coisas aqui, tipo, uma lista de compras, ou quando eu morava sozinho, eu também anotava o dia que eu tinha que pagar o aluguel, o dia que eu tinha que pagar os impostos e essas coisas. Hoje em dia eu não anoto mais, né, porque o quadro já tá bem cheio, então eu não quero colocar mais coisas nele. Mas basicamente é desse jeito que eu estruturo as minhas demandas, tanto para os meus clientes quanto para o meu canal no YouTube. Eu organizo elas semanalmente nesse quadro. Além desse quadro, eu tenho também, eu uso também o Trello para anotar as minhas coisas, né? Eu vou passar agora aqui para a tela pro meu Trello para mostrar como que eu anoto as coisas no Trello. E basicamente no Trello eu anoto as coisas dessa maneira aqui, né? Aqui tem os vídeos que eu tenho para fazer. Por exemplo, esse vídeo aqui, né? Como eu tinha mostrado lá no quadro, tem também, né, a parte de o checklist de download, cortes, replay, música, efeitos, intro e a review, né? Quando eu vou fazendo essas coisas eu vou anotando aqui no checklist. E aqui uma coisa que eu não consigo fazer lá no quadro, que eu faço especificamente só aqui no Trello, é traquear o tempo que eu tô gastando em cada um desses vídeos. Assim, no final do mês eu tenho uma noção de quanto tempo eu trabalhei, né? Cronometro aqui o tempo que eu gasto nos vídeos. Nesse aqui, por exemplo, que é o último vídeo que a gente postou, eu gastei 9 horas para fazer ele. Aqui também eu coloco a data, né, de entrega do vídeo. Esse vídeo eu tinha que entregar no dia 18, né, porque ele ia ser postado no sábado. Só que daí deu uns probleminhas, né, então a gente passou o sábado também fazendo revisão e o vídeo foi postado no domingo. Mas não foi por causa de problemas da minha parte, porque eu tinha entregado o vídeo já. Eram algumas revisões que ele queria fazer que iam demandar mais tempo. Eram revisões referentes aos replays da intro, era uma revisão mais específica da intro. E como a pessoa que fazia os replays da intro não estava disponível nesses dias, porque não trabalha de final de semana, eu e ele teve que fazer essas coisas, né? Ele, no caso, teve que pegar os replays e eu tive que substituir na intro. E a gente fez isso no sábado para postar o vídeo no domingo. Mas aqui eu anoto, né, a hashtag do vídeo também, né? Esse último vídeo que eu editei foi o vídeo de número 92, então eu já editei 92 vídeos pro Skidsy. Aqui eu anoto ele, né, que é o cliente. Antes tinha vários clientes aqui e basicamente aqui eu anoto o quanto que eu recebo por vídeo, o quanto que eu vou trabalhar para esse cliente, a duração dos vídeos que eu vou fazer para ele e também o tempo de entrega. No Skidsy eu não anoto nada disso, né? A única coisa que eu anoto é o salário, que é $6.000 por mês ou $72.000 anuais, e o tempo que eu quero desprender para esse cliente, né? No caso aqui, como é um trabalho full time, o máximo que eu vou trabalhar para ele é 160 horas por mês. Se algum mês eu ver que eu estou trabalhando mais de 160 horas, eu vejo algumas coisas e ou eu negocio um aumento de salário, ou eu tento melhorar a minha produtividade para eu gastar menos tempo nos vídeos, né? Se eu for aqui nos arquivos, aqui ó, tem o UiStream aqui, né, que já foi um cliente também. Aqui eu anotava, né, o quanto que eu recebia por hora por ele, porque no UiStream tinha algumas coisas em específico que eu recebia por hora e tinha outras que eu recebia por vídeo. Então por vídeo eu recebia $500 americanos e o tempo que eu queria gastar por vídeo era de 12 horas por vídeo. No Fountain aqui, por exemplo, né, eu anotava o canal do Fountain, o preço por vídeo, que era $100, o tempo de entrega que eu tinha para ele, que era de um dia, e normalmente quantos vídeos para ele eu ia fazer por semana, né, que para ele eu fazia em torno de 3 por semana, com a duração de 8 a 20 minutos dos vídeos dele. Então eu anotava tudo isso para eu ter noção, né, de quanto tempo eu tô desprendendo para cada cliente e qual cliente tá valendo mais a pena. O Fountain foi um dos primeiros que eu descartei, porque ele era o que menos pagava por vídeo e os vídeos dele estavam começando a ficar cada vez
vez mais complexo. Então, tipo, quando eu percebi que não tô dando mais conta de tanto cliente, eu ia descartando os que pagavam menos. Aqui nessas outras partes eu anoto o quanto que eu recebo por mês, né? Tanto em dólares quanto em reais e o tempo que eu trabalhei no mês, né? Depois eu somo todas as horas aqui do lado de quantas horas eu trabalhei no mês e eu anoto aqui. Aqui eu anoto o meu portfólio, aqui eu anoto os meios que os clientes conseguem entrar em contato comigo e aqui eu anoto as informações de pagamento que eu tenho que enviar para meus clientes. Então, dependendo do cliente, eu tenho uma forma de pagamento diferente. Por exemplo, o Ustream, como eu recebia em dólares australianos, eu recebia pela Wise. O Skidsy, como eu recebo em dólar, eu recebo direto pela minha conta global do Inter em dólar. Então, aqui eu anoto as informações que eu tenho que mandar para ele, né? Que tem alguns códigos específicos, né? Principalmente quando são transferências internacionais que o seu banco vai disponibilizar para você e você precisa mandar para o seu cliente para ele fazer o pagamento certo para você. Então, eu anoto tudo aqui certinho para eu não mandar um número errado e não receber o dinheiro, né? Isso é bem importante. Essas são as duas principais ferramentas que eu uso para ajudar na minha produtividade, né? O quadro branco para ter um estímulo visual na vida real e o Trello para eu ter um estímulo também online e um lugar onde eu possa traquear quanto tempo eu gasto por vídeo. Antes eu usava outros aplicativos para traquear o meu tempo, mas eu descobri essa extensãozinha no Trello e ela ajuda muito, né? Já que tudo fica centralizado ali no Trello e eu não preciso traquear minhas horas em outro programa. Antigamente, quando eu trabalhava com múltiplos clientes, a minha rotina era bem mais bagunçada que hoje em dia, porque eu não tinha muita previsibilidade de quais vídeos eu ia trabalhar na semana. Como eu estava trabalhando com várias pessoas, às vezes dava um problema com um cliente, ou às vezes um cliente queria mais vídeos na semana, então ficava bem difícil eu estruturar minha rotina com base nisso. Além de que os clientes tinham time zones diferentes. Então, por exemplo, o Ustream tinha a time zone da Austrália, que é praticamente invertido comigo, né? Então, tipo, se é 3 horas da tarde aqui, provavelmente vai ser tipo 4 da manhã lá. Então era difícil. O Fulton também era de outra parte dos Estados Unidos, ele era de Las Vegas, então ele tinha uma time zone diferente da do Skidsy, que é da Flórida. Então eu tinha que balancear tudo isso para ver se eu ia conseguir dar conta das minhas demandas naquela semana em específico. E toda semana era uma semana diferente, né? Eu não tinha muita coisa fixa, então eu tinha que ir me dando o meu jeito, né? Às vezes eu trabalhava de madrugada, às vezes passava o dia inteiro editando, tipo, nem saía do computador, comia no computador, né? Eu só saía do computador para dormir. Hoje em dia é muito mais equilibrado, como eu tenho um cliente só, eu tenho uma noção melhor das minhas demandas, então fica muito mais fácil de eu estruturar tanto a minha rotina quanto a minha semana. Naquela época eu chegava a usar bastante energético, né, para ajudar na minha produtividade, é uma coisa que eu tenho parado totalmente hoje em dia, tipo, energético não é uma boa ferramenta para você ser mais produtivo, né? Inclusive eu percebo que eu sou muito mais produtivo, não quando eu me forço a trabalhar, mas sim quando, tipo, eu me sinto disposto para trabalhar e faço as coisas. Então, tipo, se eu tive uma boa noite de sono, né, se eu tô num período do dia onde eu me sinto mais produtivo, que normalmente é de manhã e de noite, esses são os dois horários aí que eu sou mais produtivo, de tarde eu não sou tão produtivo, normalmente quando todas as coisas se alinham, eu consigo fazer um trabalho que, se eu tivesse com sono ou, tipo, tomando energético para não dormir, eu teria feito esse trabalho em, tipo, 6 horas. Quando eu tô disposto, preparado e com vontade de fazer, eu faço, tipo, em 2 horas. Então eu sou muito mais produtivo em muito menos tempo. Então, às vezes, vale a pena você ter uma noite melhor de sono para que você consiga ser mais produtivo no dia seguinte e consiga terminar as tarefas de maneira mais rápida. Porque quando você tá com sono, quando você não tem uma boa noite de sono, ou quando você não tá com muita vontade de fazer o negócio, normalmente você vai fazer aquilo de maneira mais lenta. Outra coisa que ajuda muito, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem esse privilégio, é de trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Quando eu comecei a trabalhar com edição, eu queria trabalhar com uma coisa que eu gostasse para que os dias que eu estivesse trabalhando não parecesse que eu realmente estou trabalhando. E aí eu sinto muito hoje em dia, né? Inclusive com os vídeos que eu edito pro Skidsy, tem muito vídeo que, porra, eu me divirto editando o vídeo, né? Então, muitas vezes o que eu tô fazendo nem parece trabalho, parece mais tipo um hobby, porque realmente edição era um hobby antigamente para mim e se tornou trabalho quando eu percebi que eu poderia ganhar muito dinheiro com isso. E para mim, às vezes, é muito fácil eu ficar obcecado por um vídeo. Tipo, às vezes eu não faço um trabalho bom porque eu tô pensando no dinheiro em si, nessas coisas. Às vezes eu até gasto mais horas do que eu deveria gastar no vídeo, simplesmente porque eu fico obcecado com aquilo e eu quero fazer um negócio bom. E é uma coisa que acontece bastante quando você trabalha com algo que você gosta, né? Você fica muito mais focado no que você tá fazendo, se você faz alguma coisa que você gosta. E editar vídeos pra mim sempre foi uma coisa, tipo, muito natural. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, trabalhar com isso hoje em dia e ter a oportunidade de receber em dólar e receber um salário tão alto quanto eu recebo é muito bom. Inclusive, se você se interessa pela área de edição, ou se você já é editor, né, e trabalha para brasileiros e quer fazer essa transição para trabalhar para gringos,
gringos, onde você consegue ganhar muito mais dinheiro pela sua hora de trabalho e o seu esforço é muito mais valorizado, né? Aqui embaixo tem um link para você se tornar membro do canal, e nos vídeos de membros eu ensino, né, como que eu consegui esses clientes, eu ensino como que é o meu processo de edição detalhado dentro do Premiere com o meu cliente principal hoje em dia, que é o Skidzy. Além disso, tem o servidor do Discord, onde tem... Além de mim, tem vários outros editores que também editam para gringos, então eu e eles, a gente sempre tá lá dando dicas, avaliando portfólios das pessoas, né, mostrando mais ou menos um caminho ali para você conseguir receber em dólar editando vídeos, né. Se você tiver interesse, é só você virar membro do canal e depois conectar a sua conta do YouTube no Discord, que você vai ganhar um cargo de membro lá no servidor e você vai ter acesso ao servidor por completo e também acesso aos vídeos para membros aqui do canal. Eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha dado algumas dicas importantes aqui em questão de produtividade, né? Principalmente se você trabalha pela internet. E até o próximo vídeo. Dessa vez, eu gravei o áudio. Eu não vou cometer esse erro 2 vezes. Eu tô vendo agora, eu tô gravando o áudio. Porque dói. Cara, doeu demais eu gravar um vídeo de 30 minutos e depois eu ver que tava sem áudio. Não vou fazer isso de novo.